Existe toda uma discussão hoje sobre igreja. Interessante. A pandemia trouxe a igreja para o foco das discussões. Abre, não abre, deixa aberta, põe 30%, põe 50%, deixa o povo, não deixa o povo. Como é que isso deve ser analisado? Eu creio que é uma linha muito tênue que precisa ser bem analisada, bem avaliada à luz das Escrituras. A primeira é a questão da vida, da qualidade da vida, da importância da vida. Se o ajuntamento é perigoso, o ajuntamento de qualquer coisa, de qualquer grupo, de qualquer situação. Seja um bar, seja uma balada, seja uma igreja, seja uma associação, seja um grupo político, seja o que for. Se é um problema isso tem que, todo mundo tem que participar, porque nós estamos lutando pela vida. A segunda questão é o que é igreja. É claro que eu não vou aqui em alguns minutinhos fazer uma eclesiologia, um estudo sobre a igreja, mas eu quero pensar com você algumas coisas. Há uma frase muito interessante que foi dita por um pastor nômade para um missionário. Imagina um pastor de ovelhas, e ele disse para o missionário as seguintes palavras: quando você colocar a sua igreja sobre os nossos camelos, acreditaremos na sua pregação e no seu Deus. Quando você colocar a sua igreja sobre os nossos camelos, a pergunta é: o que é igreja? Quando eu leio aqui em Mateus, capítulo 18, verso 20, diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Igreja, essencialmente, é um ajuntamento de pessoas e Cristo está nele. E Cristo está ali quando ele é invocado, não é? Estão 2 ou 3 reunidos em seu nome. Então, se eu tiver 2 pessoas orando, Deus está ali, isso é uma igreja. Se eu tiver 3 pessoas, isso é uma igreja. Se eu tiver 10 pessoas, isso é uma igreja. Igreja não é um grupo grande, não é essa a questão. Tá? Um grupo grande é um ajuntamento. E eu posso ter nesse ajuntamento gente que é igreja, gente que não é igreja. Igreja é uma congregação, é um povo. Esse povo pode estar debaixo de uma árvore, não é? Como muitas igrejas se formaram antigamente, e até hoje na África ainda, em alguns lugares mais difíceis, as pessoas estão debaixo de uma árvore, não é? Ou estão assentadas em círculo em algum lugar. Não é? Eu participei, quando universitário, eu participei de reuniões da Aliança Bíblica Universitária, era um grupinho de estudantes cristãos, e a gente convidava os nossos amigos não cristãos, e ali falávamos de Cristo, ali falávamos de Deus, ali orávamos pelos nossos amigos. Isso era uma igreja? É uma igreja. Essa coisa de igreja é isso aqui. E quando, mas tem esse pessoal, não, esse é para-eclesiástico, ao lado da igreja, né? Para-eclesiástico. Não, esse é um movimento para-eclesiástico. Quem falou para você? De onde tiramos isso, gente? É por isso que a gente estraga tudo que Deus ensinou para a gente. Porque nós departamentalizamos no nosso cérebro. Nós dizemos, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Só que a gente não pergunta para Deus, né? Por exemplo, aqui mesmo, no próprio livro de Mateus, capítulo 18, quando ele fala como tratar aquela pessoa que é culpada, né? Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. Se ele se arrepender, beleza, você ganhou um irmão. Se ele não se arrepender, leva 2, 3 testemunhas. Se ele não se arrepender, leva para a igreja. Se ele não se arrepender, considera-o como gentio publicano. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: a que igreja Jesus estava se referindo? Pensa comigo. Primeiro século, não existem igrejas como nós conhecemos hoje, tá? Primeiro século tem Jesus, um grupo de discípulos. Aí Jesus dá esse ensinamento. A que igreja Jesus está se referindo? Ao templo? Não, ele diria ao templo. Ele diria, leva lá no templo, ou leva lá para os sacerdotes, tá? Não está se referindo ao templo. Então, a que igreja ele está se referindo? A que eclésia ele está se referindo? Essa palavra grega quer dizer um ajuntamento de pessoas. Um grupo de pessoas. Mas o grupo de pessoas tem um mínimo de quanto? Jesus disse, 2. 2 ou 3 reunidos em meu nome. É igreja. Percebeu? Então, se eu levo para a igreja, eu tenho que levar para que igreja? Para o meu grupo ali, para aquelas pessoas que estão ali. Que nós amamos juntos, adoramos juntos.
O pastor Nácio, você é contra as igrejas hoje estabelecidas? Eu não sou contra a igreja, de jeito nenhum, eu não posso falar isso em hipótese alguma. Mas por que você está falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque a nossa compreensão está maculada por aquilo que nós conhecemos. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma conversão mental para ler a Bíblia. Se eu não fizer essa conversão mental, eu vou ter um problema de interpretação muito sério. Eu posso ler, então leva-o à igreja. A igreja é aquela igreja que fica na rua tal, número tal, que tem aquele conselho, que tem aquela diretoria, que tem aquela assembleia, que tem isso, que tem aquilo. Então eu tenho que pegar essa pessoa aqui que não quer se arrepender e levar para aquela, certo? É isso que a gente faz. Eu já fiz isso por ordem de código de conduta da instituição com a qual eu estava trabalhando. Então, mas a pergunta é a seguinte, é assim? Por que a gente faz isso? A que igreja Jesus estava se referindo? Eu preciso fazer uma conversão mental. Então o que eu quero dizer é o seguinte, nós cristãos precisamos parar de ficar brigando por certas coisas que não são essenciais. Okay? Ah, não, mas se a igreja fechar, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Nós temos contas para pagar. Então o problema é dinheiro. Então o problema não é mais Deus. Né? Percebeu? Porque nós criamos uma instituição e essa instituição ela tem um motor. E esse motor precisa ser alimentado. Só que esse motor que precisa ser alimentado, ele muitas vezes alimenta coisas não essenciais. Que não tem nada a ver com igreja, que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com a Bíblia. Tem a ver com os nossos interesses, com os nossos planos, os nossos projetos. Mas aí nós vamos parar? Ué, se for necessário, que se corte aquilo que não é essencial. É isso que a gente faz em época de crise. A gente corta o que não é essencial. A gente tira gordura, a gente tira aquilo que não é bom. Ok? Então, vamos tomar cuidado a próxima vez que formos discutir essa questão de igreja, a que igreja nós estamos nos referindo. Por quê? Porque ninguém fecha a igreja de Jesus Cristo. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A que igreja Jesus se referia? Deus te abençoe.